Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento do livro do Apocalipse, da profecia de Daniel. E eu quero passar para você de uma forma bem simples. E você também, do outro lado, entenderá, verá como é fácil você entender os escritos bíblicos a partir do momento que você acredita no que está escrito. A partir do momento que você acredita, que você crê, que você não é um incrédulo. Porque todo incrédulo, todo literal, ele não consegue entender os escritos bíblicos. É uma dificuldade que não chega a conhecimento. Religioso não consegue entender o escrito bíblico. Não consegue. Eles tentam, se esforçam, mas sempre encontra barreiras. Porque o entendimento dos escritos bíblicos, eles estão nas entrelinhas. Às vezes você pode ler o livro inteiro. Às vezes você já leu o livro de Daniel uma centena de vezes, mas você ainda não entendeu, não pegou o fio da meada. Quando é que essas profecias se cumpriram? Quando é que chegou o tempo do fim? Quando é que foi o fim dos tempos? Para quando? Para quando? Para que época foram escritos aquela profecia de Daniel? Aí você não consegue entender, porque você é um literal, porque você é um religioso, e todo religioso ele é incrédulo. Nenhum religioso acredita nos escritos bíblicos, não respeita o tempo dos escritos bíblicos, não respeita as épocas. E com isto, demonstram a sua incredulidade, infelizmente. Eu vou abrir aqui, vou ler na Bíblia, no texto da NVI, e eu quero te mostrar a situação quando Cristo voltou pela sua derradeira vez. Na sua última volta, ele voltou para o seu tribunal, para o grande juízo, para o fim dos tempos, para o tempo do fim, para se cumprir tudo a respeito dos escritos das profecias, da lei e dos salmos. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, 9, a partir do 9, assim está escrito: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito. Presta atenção. No dia do Senhor, achei-me em Espírito. Aqui já entra a primeira dificuldade para um religioso entender os escritos bíblicos. Por quê? Porque aqui ele vai na Bíblia de estudo e o dia do Senhor aqui se refere ao domingo. Assim eles entendem. Porque na Bíblia de estudo está que o dia do Senhor no Antigo Testamento era sábado e no Novo Testamento, por causa da ressurreição de Cristo, se tornou domingo. Mas não é. Quando você vai em outras passagens, Atos, 1 Coríntios, você vê que o primeiro dia da semana era domingo, ou o primeiro dia da semana, não o dia do Senhor. E a promessa que Jesus falou, que João disse aqui, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por quê? Porque ele foi a testemunha que Jesus separou, que Cristo separou, que falou: este daqui, se eu quiser, ele não morrerá antes da minha volta. Assim ele falou a Pedro, disse a Pedro, em João capítulo 21, versículo 22. Falou: Pedro, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte. Então João estava ali por causa desse testemunho, para ser essa testemunha viva, para receber a chegada do dia do Senhor, mas principalmente para receber o retorno de Cristo. Você consegue entender? Para assim ser formado o tribunal dele, o tribunal de Cristo. Aí no versículo 10, no dia do Senhor, olha aqui, no dia do juízo, no dia da vingança, esse dia do Senhor está em Sofonias capítulo 1, versículo 7 em diante, Joel capítulo 2, Malaquias 4, 5, Amós capítulo 5, versículo 18 ao 20, e demais várias passagens. O próprio Paulo falou em várias passagens sobre o dia do Senhor, Pedro falou sobre o dia do Senhor, que seria o dia do julgamento, o fim dos tempos, onde iria se cumprir tudo. Então, no dia do Senhor, achei-me no Espírito. Ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta.
agora entra o porquê. Agora você vai ver essa profecia quando foi falado lá em Daniel. Daniel falou que Cristo viria no tempo do fim. Voltaria no tempo do fim. Eu vou te mostrar isso. Isso é algo maravilhoso. Isso é algo que na religião jamais você vai ouvir isso. Então João, no dia do Senhor, estava na ilha de Patmos e de repente ele ouviu uma voz como de trombeta, uma voz espiritual. E quem era essa voz que falou com João? Quem era? Era um anjo? Foi um anjo? Foi Miguel? Foi Gabriel? Foi Samuel? Foi Zazaziel? Foi... Versículo 11. E essa voz, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas referenciais, porque as igrejas eram espirituais. Então isso daqui foi referências, não foi para nenhum escrito, vai lá para o templo de pedra em Filadélfia, o templo de pedra em Éfeso, não, nada disso. Essas igrejas eram espirituais. Então os irmãos, os espíritos, eles deviam saber que o dia do Senhor, o grande dia do Senhor havia chegado. Então foi falado aqui, aquela voz como de trombeta, que era Cristo. No seu retorno, ele disse. Aí falou assim no versículo, aí você pula para o versículo 17. Aqui está o cumprimento da profecia de Daniel 8. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades, da sepultura, da cova, do inferno. Então veja que aqui foi a volta de Cristo. Por isso que não tem mais sentido nenhum, por isso que é uma grande de uma mentiraiada, de uma fanfarrice, essa história de milenarmente falar que Jesus ainda vai voltar. Estamos aguardando a volta de Jesus. Claro, a religião não sabe nada de Bíblia. Os religiosos são ignorantes, não sabem nada de Bíblia. Só sabem mandingas, só sabem mantras, só sabem ler Salmo 23, Salmo 91, só sabem ler essas coisas. Sabendo que o livro de Salmos foi escrito por judeus, Isaías foi escrito por judeus, Malaquias foi escrito por judeus, a Bíblia, 53 livros, foi escrito de judeu para judeu, e 13 nós temos de Romanos a Filemão, foi escrito de um israelita para os gentios, somente isso. Então aqui disse, no versículo 17 e 18 de Apocalipse 1, aquele que esteve morto, mas reviveu, ele que estava ali com João na ilha de Patmos. Agora eu te convido aí para Daniel capítulo 8. Olha que coisa maravilhosa aqui. Daniel 8, a partir do versículo 15, o cumprimento do porquê, o entendimento do porquê que Cristo voltou lá na ilha de Patmos. Qual foi o significado da volta dele na ilha de Patmos? Falando com voz de trombeta a João. Então vamos lá. A interpretação da visão. Versículo 15, Daniel 8. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem. E ouvi, antes disso, deixa eu falar, aqui no livro de Daniel foram visões que ele recebeu, visões. Porém lá, como a religião diz, a teologia fala, não, o livro do Apocalipse é um livro de visões. Mentira! Lá foi quando estava acontecendo. Daniel e outros profetas eram profecias visionárias. Mas lá no Apocalipse não. Lá foi o tempo do fim que chegou, lá foi a realização dessas visões. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem, versículo 16, e ouvi a voz de um homem que vinha de Ulai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Versículo 17. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse, filho do homem, saiba que a visão refere-se
aos tempos do fim. Vou ler de novo. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: Filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos dos fins. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs de pé. Olha, a mesma situação ocorreu também lá na ilha de Patmos, onde João estava. Vou ler aqui, primeiro Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. Quando o ouvi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Aqui, Daniel 8, 17 e 18. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: Filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos dos fins, aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs de pé. 19. E disse-me: Vou contar-lhe o que acontecerá depois, no tempo da ira. Pois a visão se refere ao tempo do fim. Olha que interessante. E disse: Vou contar-lhe o que acontecerá depois no tempo da ira. Olha o que Jesus disse aqui, o que iria acontecer quando Jerusalém fosse cercada. Veja a ligação, veja que entendimento preciosíssimo. Esse merece like, compartilhar, comentar, se inscrever. Merece até você se dedicar mais a assistir vídeos desse canal. Olha, Lucas capítulo 21, versículo 22 e 23. Do 20, né? Para você entender bem a situação. Olha aqui. Jesus disse aos seus discípulos: Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Versículo 22. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Versículo 23. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Deixa eu ler de novo aqui então, Daniel 8:19. E disse: Vou contar-lhe o que acontecerá. Isso aqui era Cristo, tá, gente? Falando com Daniel. Vou contar-lhe o que acontecerá depois do tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. Então, Jesus com seus discípulos no Monte das Oliveiras, em Lucas 21, Mateus 24 e Marcos 13, Jesus estava confabulando, estava num feedback, falando aos irmãos as coisas que aconteceriam antes de Jerusalém ser cercada. Aconteceriam antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, quando os discípulos vissem Jerusalém cercada, era para eles saberem que a destruição, a vingança de Deus tinha chegado. E a ira de Deus seria contra aquele povo, contra aquela geração. Por isso que Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, e era o dia do Senhor, ou eu fui arrebatado no dia do Senhor, eu estava no Espírito no dia do Senhor. Porque o dia do Senhor, de Apocalipse 1:10, foi o início do dia da vingança de Deus. Esse dia não foi um período de 3 anos e meio. O dia da vingança, o dia que Deus derramou o cálice da ira dele sobre a nação de Israel, lá em Jerusalém. Que coisa extraordinária, gente. Vou ler Daniel 8, versículo 19. E disse: Vou contar-lhe o que acontecerá depois no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. Então aquela situação, o cerco a Jerusalém, a destruição, as mortes, o filho da perdição, que eu vou ler agora daqui, significava que o tempo do fim havia chegado. E isso aconteceu há quase 2000 anos. Maravilhoso. Deus é maravilhoso. Esse Deus que nós estamos confessando, que é o Evangelho eterno, esse Deus que é o Espírito que está em mim e está em você, é Ele quem tem dado esse entendimento.
Em apostila, em Bíblia de estudo, em religiões, nunca você entenderá, nunca você aprenderá isso. Versículo 20. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os 2 reis da Média e da Pérsia. Provavelmente isso aqui se refere talvez a Nero e a Vespasiano. Nero foi o 5º, quando o dia do Senhor iniciou em 66. Mas no ano 69, no mês de julho, quem tomou posse foi o 6º imperador, foi Vespasiano. E esse Vespasiano, ele foi a Roma, deixando o lugar, deixando o espaço aberto para o seu filho, o general Tito, então praticar a justiça de Deus. Então olha aqui. O carneiro de 2 chifres que você viu representa 2 reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. 23. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, quem eram esses ímpios? Eram os gentios. Lembra aqui em Apocalipse 21, versículo 24? Ou Lucas 21, versículo 24? Olha aqui. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, aos ímpios, até que o tempo deles se cumpram. A mesma coisa foi falada em Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 e 2. Dá uma olhadinha aqui. Apocalipse 11, versículo 1 e 2. Deram-me um caniço semelhante a uma vara para medir e me disseram, vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. 2. Exclua, porém, o pátio exterior. Não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa. Onde era a cidade santa? Durante 42 meses. 3 anos e meio. Então, olha aqui. Daniel 8, versículo 23. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre das astúcias, general Tito, filho da perdição. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Claro que não. O próprio general Tito disse, se você assistiu o vídeo ou ler o livro de Flávio Josefo, o próprio general Tito disse que ele só venceu os judeus porque o Deus dos judeus estava do lado dele. Então o poder, a autoridade que o general Tito tinha, a ira que estava nos soldados romanos eram semelhantes à picada, à ferroada de escorpião. Mas não pelo próprio seu poder, que era Deus que estava se vingando da nação de Israel. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo, meu Deus do céu. Precisa mais aqui saber que isso daqui foi no tempo do fim? Isso daqui foi quando Jerusalém foi cercada, quando chegou o dia do Senhor. Olha aqui, vou ler o 24 do meio dele aqui, ó. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo que fizer, destruirá os homens poderosos e o povo santo. Deixa eu ver se eu acho aqui, como eu estou nessa Bíblia aqui, deixa eu ver se eu acho para você, Apocalipse 13. Deixa eu ler aqui uma curiosidade aqui. 13. Deixa eu ver aqui se é aqui. Versículo 13, 5. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes, blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses, ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo. Os que habitam nos céus, foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Meu Deus, dá vontade de parar. Dá vontade de parar. Um vídeo desse, uma explicação dessa, isso daqui devia alcançar milhões de visualizações. 5, 10, 20 milhões de visualizações. Para as pessoas ver como que é maravilhoso quando o Espírito é que dá entendimento, quando Deus é que nos dá entendimento. Isso não é um entendimento carnal. Claro que não. Como que pode?
Como que pode as palavras se encaixar, as escritas se encaixar perfeitamente? Então aqui, Daniel, vou ler de novo. Daniel, a confusão que está na Bíblia aqui, ó, ficou um monte de separação aqui. No versículo 25, na metade, destruirá, 25, com o intuito de prosperar, ele enganará, não, é o 24, né? Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder, provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Veja, Apocalipse 13, foi dada autoridade à besta para que lutasse contra o povo santo e os vencesse. Foi dado, permitido à besta 42 meses para ter autoridade, para ter poder superior ao do povo santo. Versículo 25, com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. 26. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Foi o livro selado do capítulo 12. Porém, tem os 7 selos no Apocalipse, que quem teve o poder de quebrar o livro selado foi o Cordeiro, foi Cristo. Em cada selo está o que aconteceu em Jerusalém durante o juízo. Versículo 27. Eu, Daniel, fiquei exausto, doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão e estava além da compreensão humana. Então, meu irmão e minha irmã, é com muito prazer, de uma forma gratuita, que eu passo a você esse entendimento. Se eu fosse pedir a sua contribuição, eu garanto, para uma revelação dessa, eu garanto que você teria que fazer um empréstimo para pagar um entendimento tão valoroso, tão primoroso, algo que não tem preço. Algo que você não vai encontrar algo dessa forma nas religiões. Você não encontrará um entendimento desse em Bíblia de estudo. Você não encontrará um entendimento desse em apostilas. Não adianta. Você pode procurar qualquer teólogo, ele não irá te explicar dessa forma. Porque o entendimento desse é um entendimento de chaves de algemas para libertar os religiosos. É a tesoura que corta o véu que está na face dos religiosos. São as escamas retiradas dos olhos dos religiosos. Então, a você que acredita nos escritos bíblicos, eu peço humildemente que você venha comentar, compartilhar, se inscrever, dar o seu like e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.